É o mercado da bola, tá aquecido, e o São Paulo tá montando um time aí um pouco diferente, né? Tá montando mesmo. Chegarão novos homens aí pro time do São Paulo. Douglas Costa é a bola da vez. Vamos falar sobre Douglas Costa então. Tá dando bastante polêmica o que o cara fez com o Grêmio, coisa e tal, o que ele fez com o Grêmio. Vou trocar uma ideia sobre isso aí, também sobre essa reunião de hoje aí do Conselho Deliberativo que deliberará. O Conselho Deliberativo deliberará sobre a mudança de estatuto. Vou dar minha opinião finalmente, um pouquinho mais a fundo nisso aí. Vamos falar sobre o Tricolor Paulista então, meu camarada, minha camarada. Você que está vendo pela primeira vez aqui na Coletiva do Juba, se inscreva no canal, você é muito bem-vindo e me ajuda muito. Já se inscreva lá, vai lá, chega junto. E você que é meu inscrito aqui do canal, ó, só tenho a agradecer, meu muito obrigado. Você é parceiraço, parceiraça. Valeu mesmo. Vamos lá então, meu povo. São Paulo fechou na manga de camisa lá um patrocínio gigantesco. Muito bom, gostei muito. É um São Paulo melhorando a cada dia. Diferente do discurso de Belmonte, de Casares, ano que vem vai ser pior, coisa e tal. Eu sempre discordei, vocês sabem que eu sempre discordei. Não tinha como ser pior que 2021. Não vai perder ninguém. Você tá só contratando ou então mantendo os mesmos caras, não vai perder ninguém. Pré-temporada, férias, aquele histórico de contusões advindo de jogos sequenciais não terá mais. Agora o São Paulo nem na Libertadores, com muita dor no coração eu digo isso, nem na Libertadores está, então não tem por que ficar se machucando, né? Tantos jogos para se machucar e tal. É vergonhosa a Sul-Americana aí, uma Copa do Brasil que a esperança hoje é mínima, e um paulista e um brasileiro que é o que todo mundo vai fazer e ainda vão fazer mais na Libertadores. Os times grandes, que são times um pouquinho menores que o São Paulo apenas, mas são menores que o São Paulo e vão jogar Libertadores. O São Paulo não vai. Então assim, não tem desculpa para piorar, não tem como piorar. Aí o São Paulo já foi atrás de alguns jogadores, tá tentando a renovação do Arboleda, esses entraves, acho que renova, não é entrave São Paulo e Arboleda, é um agente brigando com o outro, tá de boa, as notícias para mim são boas, tá? Rogério Ceni que ficou junto com o Muricy com a promessa de um investimento, tem um investidor aparecendo aí, eu ainda acredito que venha do mundo árabe, ainda acredito nisso, não descarto a possibilidade de um jogador como o Everton Ribeiro fechar com o São Paulo. Acho que o São Paulo sempre que contratou nomes como Everton Ribeiro da vida, aí sempre que foi um nomezaço, tava caladinho, não tinha burburinho nenhum, não tinha nada e apareceu. Um que deu muito errado é o Daniel Alves, ninguém sabia de nada, quando apareceu já estava contratado. Então qualquer coisa que aconteça no time do São Paulo ali, eu não duvido nada. O Douglas Costa agora, aconteceu o seguinte, o Grêmio caiu e o Douglas Costa, o São Paulo tem um investidor que paga o salário integral do Douglas Costa. O Douglas Costa já alertou que viria para o São Paulo de boa. O São Paulo agora tem Muricy e o Rogério Ceni que irão conversar com o Douglas Costa pessoalmente para daí contratar o cara ou não, mas o São Paulo não vai ter que arcar com aquela fortuna, Douglas Costa, um cara de Europa e tal. Aí já veio na nossa cabeça a imagem, mas o cara acabou de cair com o Grêmio, mas o cara ia casar, ele ia fazer o casamento dele, a câmera tá torta aqui, né, gente? Vocês não me levem a mal não com essa câmera torta aqui, desculpa, mas ele ia cair com o Grêmio e coisa e tal. E caiu. E não ia poder ir jogar o último jogo. Ele tinha o casamento dele. Ele fez um gol. Ele deu o tchauzinho. Mandou beijinho pra torcida do Grêmio e tal. Que é um time que ele gosta. Um time que ele sabe que estruturou ele pra vida. Um time que ele diz torcer. É preocupante. Lógico que é preocupante. Só que aí por outro lado, vamos analisar o seguinte. O Douglas Costa, nós vimos no Bayern de Munique, nós vimos na Juventus, nós vimos na seleção brasileira, nunca teve um histórico de indisciplina. Fui até a fundo pesquisar, perguntei pra muita gente, ele teve treta com o jogador, cuspiu na cara do cara, horrível, péssimo comportamento, mas assim, com clubes ele não teve um comportamento ruim. Com o Grêmio foi uma burrice tremendo que ele fez com a torcida do Grêmio lá, mas assim, fechou a porta dele no Grêmio, claro, ninguém mais quer ver o Douglas Costa nem pintado de ouro, mas no último jogo ele estava lá, fez gol e tal. É um jogador de nível europeu, gente. Aí você fala assim, mas no Grêmio não jogou absolutamente nada e tem um histórico de lesão muito grande. É verdade. Mas no Grêmio, o time era Ferreirinha, Diego Souza ou Borja, Douglas Costa,
Jean-Pierre, quem esquece do Jean-Pierre, que o mundo inteiro queria até pouco tempo, ainda quer ainda, não jogou lá. Lucas Silva, jogou no Real Madrid, aquele cara que era do Cruzeiro, sabe jogar futebol. Eu gostaria de vê-lo no São Paulo, Lucas Silva. Tem o Thiago Santos, é Thiago Santos que chama, aquele volante que era do Palmeiras, era o volante que mais desarmava na Série B, foi pro Palmeiras, perdeu pros, acho que pro Felipe Melo, que tinha que perder mesmo, não tem jeito. Depois agora aparece no Grêmio e o Cuca quer ele no Atlético Mineiro. Então um jogador que sabe fazer sim em campo aquele papel de desarmar. Aliás, acabou com o São Paulo no jogo Grêmio e São Paulo. Então o meio campo também tem. Na zaga ali é incrível. É Jeromel e Kahneman, pra mim é a melhor dupla de zaga do Brasil. Aí você tem um Rafinha ou um Wanderson na lateral direita, que eu gostaria muito de ver esse Wanderson no São Paulo. E na esquerda tem o Cortez lá, tem o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa até pouco tempo era o melhor lateral do Brasil no Cruzeiro. Palmeiras contratou pagando uma nota, aparece no Grêmio lá. É só o Diogo Barbosa, mas é o reserva do Cortez. E o Grêmio funciona há muito tempo com o Renato Gaúcho desse jeito. Cara, ninguém no mundo, em sã consciência, podia afirmar que um time desse ia cair, ou analisando faz sentido um time desse cair. Então assim, como o Douglas Costa não jogou, da mesma maneira, ninguém mais jogou. Ninguém jogou naquele Grêmio, cara. Então, descartar o Douglas Costa por causa dessa passagem pelo Grêmio, eu acho meio análise pequena. O cara jogou no Juventus, com o Cristiano Ronaldo recentemente. O cara que tá ali jogando na Juventus, com um projeto que tem Cristiano Ronaldo, Dybala e Douglas Costa, acho que não é um cara pra descartar desse jeito aí. Principalmente porque o São Paulo tá jogando, os pontas aí foram no começo lá, Toró, Paulinho Boia, o Elinho. O Elinho um pouco menos ponta, mas sabe, Galeano. O São Paulo Rojas, renovado por uma grana. Então assim, o time que tem Galeano, Rojas, tinha Rojas, tinha Toró, tinha Paulinho Boia, pensar que o Douglas Costa vai vir com um investidor que vai pagar esse salário do cara, eu acho que é uma coisa muito boa. Se você quiser saber de fonte aí, quem que tá cravando o Douglas Costa no São Paulo, esse interesse, tem acho que 50 fontes diferentes, todos os caras da mídia, então isso deve acontecer agora. E eu começo a ver o São Paulo com outros olhos desde já, porque assim, eu já achava que o time do São Paulo era forte, vocês sabem disso, o time do São Paulo bem montado, sem Igor Gomes, sem o Gabriel Sara tendo que fazer tudo, o meio campo com o Luan, com o Gabriel Neves e com o Sara, Rigoni, Calera e Luciano, Arboleda e Miranda, eu vejo que é um time forte. Aí você tem o Thiago Volpe que gera dúvida, Reinaldo gera dúvida e o Igor Vinícius, ele é um problemaço. Ou Orejuela, problemaço. Mas eu vejo que o São Paulo tem um problemaço com a lateral direita. Eu não sou muito fã do Reinaldo, beleza. Mas é mais ou menos o que tem no Brasil. Eu não sou fã do Volpe, você não é fã do Volpe, mas é mais ou menos o que tem por aí. Tem 2, 3 goleiros melhores que o Volpe, que jogam mesmo, que são impossíveis de contratar, então tá meio por aí. Acho que o São Paulo com o Douglas Costa ganha um reforçaço, nível europeu, seleção brasileira. E no São Paulo pode ser que jogue e muito. Beleza? Gente, o São Paulo discute hoje lá na nata do núcleo dos cardeais ali do São Paulo, aquele povinho que o São Paulino não pode ver pintado de ouro também. Eles discutem a mudança de estatuto. Isso está gerando um grande problema aí para boa parte da torcida. Eu serei muito sincero com vocês, eu acho que eu falei sobre isso no último vídeo, mas eu quero só enfatizar porque acontece hoje. Pra mim, cara, tem que ter o Separa São Paulo, o social lá, pra mim tem que ter isso. Não importa pra torcida do São Paulo esse social, não temos nem acesso. Então, cada um que ande com as suas próprias pernas e que o dinheiro do futebol vá para o futebol exclusivamente. Não importa que conselheiros ou rivais, torcedores rivais usufruem ali, não interessa. O São Paulo tem que separar isso aí. A redução do quadro de conselheiros eu achei gravíssima. Mas assim, é grave até certo ponto. É grave você reduzir os conselheiros, aumentar o mandato, aumentar o tempo dos caras de votação. Então isso é muito grave. Mas o São Paulo já está num formato que já acontece ali uma votação pro forma, uma votação que já é uma formalidade. Quem não sabia que o Júlio Casares ia ser o presidente de São Paulo? O Júlio Casares ele ia ser tanto o presidente do São Paulo que quando o Marco Aurélio Cunha entrou para concorrer, não com ele, mas na chapa, Marco Aurélio Cunha foi derrubado pelo Roberto Natel e depois o Roberto Natel nem apareceu para fazer campanha contra. São Paulo não tem oposição. São Paulo é daqueles donos lá que estão ali mamando no São Paulo, mamando no bom sentido, tá? Estão viajando de avião com a delegação, tem a sua cadeirinha garantida lá, para falar pouco. Então São Paulo já tem os donos. Se nós ficarmos aqui discutindo demais essa reforma do estatuto, nós podemos falar de reeleição, grande absurdo. Eu não acho que a reeleição é absurdo em lugar nenhum. Lugar nenhum.
Eu acho que reeleição é absurdo. Claro, quando você tem uma reeleição, você tem um Leco da vida. Você fala, nossa, vai se reeleger. Agora, se o Leco vai se reeleger, o problema não tá no Leco se reeleger. O problema não tá em ter reeleição. O problema tá nos caras que vão votar no Leco, que são os donos do São Paulo, e tá tudo parelhadinho ali, tá tudo casadinho. Ah, vai ser o Leco agora, vai ser o Casares depois, foi o Aidar antes. Tá tudo casadinho, é só a mesma chapa. É toda a mesma galera. Então ter reeleição ou não importa. O Júlio Casares, ele me parece um cara melhor que o Leco, com ideias mais inteligentes. Apesar de ter feito muita cagada, Orejuela, William, faz um monte. Mas eu acho que a ideia do Júlio Casares é melhor que a do Leco. Sem passar pano, não gosto do Júlio Casares também não. Acho que o São Paulo tinha que ter oposição mandando, um Marco Aurélio Cunha da vida, um Juvenal se voltasse, aquele Juvenal, um Portugal Gouveia, que eram da mesma situação também, tá? Não era oposição. Mas eu acho que seriam melhores. O Júlio Casares, eu tô esperando muito que ele faça melhor esse ano. Então não vou bater na tecla da reeleição, mas é muito triste você mudar questões do estatuto ali para perpetuar mais ainda esse formato que já não funciona para o time de São Paulo. Então eu sou contra a reforma do estatuto, mas acho que se não tiver reforma, não muda nada, e se tiver, não muda nada. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!